Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Guilherme Rittel, sou professor aqui da Prova Concursos nas matérias de Direito Penal, Processo Penal, Legislação Extravagante e também Direitos Humanos. E hoje nós vamos trazer dicas aqui para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, cargo de agente de telecomunicações. A matéria, Direitos Humanos, tá? Então vamos falar um pouco sobre o edital de vocês, perfil da banca e, claro, dicas da prova. Pois bem, em primeiro lugar, em relação ao edital, vamos a ele. O que é cobrado na matéria de direitos humanos? Vem comigo. Então você tem lá, dentro de direitos humanos, a noção, o significado, as finalidades e a história dos direitos humanos. Depois disso, os direitos humanos fundamentais na Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, gente, aqui você tem dois pontos de estudos totalmente diferentes. Presta atenção comigo. Tua banca é a VUNESP e a VUNESP tem uma tendência muito grande de cobrar aonde é possível letra de lei. Já me perguntaram o que é letra de lei, não entendo quando fala isso. É assim, ó. Por exemplo, ele fala Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então você vai abrir a Declaração Universal, você vai encontrar a declaração. Se você colocar no Google, o primeiro resultado que sai é da declaração, tá? Então coloca lá, se colocar DUDH, já vai sair o resultado da declaração. Então você vai abrir ela, você vai encontrar 30 artigos e assim, quando eu falo letra de lei é porque é muito provável que eles recortem um desses artigos, colhem na prova e só vai mudando um pouquinho para cada alternativa. Então assim, se você leu a lei, você acerta. Se você lembrar, é claro. Tá? É isso que eu quero falar com letra de lei. Então tem esse lado da prova. Por exemplo, na parte final aqui da ementa. Então quando ele fala assim, direitos humanos fundamentais na Constituição Federal e Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então a tendência é que seja letra de lei. Letra de lei. Portanto, mas você não pode nem cogitar, nem pensar de fazer essa prova sem ler várias vezes aí, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, mas assim, leia, descasque de estudar o artigo 5º, vale para essa matéria, vale para direito constitucional também, mas também você vai pegar a declaração, gente, 30 artiguinhos, 30, rapidinho. Você vai ler ela em pouquíssimo tempo e vai fazer várias leituras até a tua prova para chegar lá e se lembrar de tudo. Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu digo assim, gente, disso você não pode perder ponto. Tá? A gente sabe, né? Muitas vezes, claro, não precisa gabaritar a tua prova para ser aprovado, mas você vai mirar o mais alto possível e se Deus quiser você vai alcançar. Então assim, aqui você não pode perder questão. Aqui não dá, tá? Onde é letra de lei, tenta fazer o máximo. A parte que eu digo que agora o estudo é um pouco mais amplo, é um pouco mais difícil de falar assim, olha, vai cair tal coisa. Delimitar é quando eu falo realmente da noção, do significado, das finalidades e da história. Porque aqui, tá, gente, não há uma sequência linear que todos os autores concordam. Não. Às vezes, por exemplo, em relação à história, alguns autores vão trazer alguns precedentes que outros autores não trazem. Então, assim, muda um pouco o contexto, tá? Então, quanto mais leitura geral você tiver, melhor vai ser aí o teu resultado, claro. Então, uma dica que eu dou é você pega, por exemplo, entra no site da prova. Tá? No site da Prova Concursos, você vai ter um banco de questões fantástico. Então você vai colocar lá, banca, VUNESP e Direitos Humanos. E vai começar a resolver questões. Tá? O que você vê que tem relação com história, com finalidade, significado, você vai responder. Tá? Para você pegar mais ou menos o estilo das bancas, da banca, da VUNESP, ver como é que eles cobram, mas ainda assim não há uma delimitação. Eles não estão vinculados a uma lei, a história só pode cair tal e tal coisa. Não, eles podem, em tese, aprofundar bastante em relação a isso. E aí é até interessante porque, olha só, então vamos pegar aqui alguns pontos em relação a essa ementa inicialmente. O primeiro é o seguinte, gente, quando eu falo em significado, noção dos direitos humanos, então são aqueles direitos inerentes ao ser humano pelo mero fato de ser humano. O direito humano, ele é inerente, tá? Ele é indissociável da pessoa humana, então é um erro falar assim, direitos humanos para humanos direitos. Isso não existe, desde o início da concepção desse termo. Direitos humanos são inerentes a todo ser humano, ponto, tá? E são aqueles direitos que devem garantir o pleno desenvolvimento das faculdades humanas. Essa é a ideia, a pessoa ter o pleno desenvolvimento enquanto ser humano. Então por isso que há uma gama bastante grande de direitos. E uma das grandes características dos direitos humanos é a amplitude. Então eu não vou só falar assim, todos são livres.
Isso é muito pouco, porque de nada adianta falar que a pessoa é livre se a pessoa não tem acesso à educação, se a pessoa não tem acesso à saúde, né? Que liberdade é essa? Né? Ó, você está livre, fica aí na rua e se vira. Né? Não é assim. Eu preciso de toda uma gama de direitos que vão completar esse leque de proteção para que o ser humano possa realmente se desenvolver plenamente. Por isso, eu vou falar em liberdade, vida, educação, trabalho, lazer, tá? Direito a voto, direito de ser votado, direito à liberdade de associação. Então são N, tá? Direitos que vão compor. Ainda em relação ao termo, né? Direitos humanos, né? Há quem fala em direitos humanos, direitos fundamentais, direito do homem, direito da pessoa humana. Assim, ó, sempre o que a gente fala, o eixo axiológico é comum. O que é eixo axiológico, né? O eixo valorativo. O centro, como se estivesse ali. Qual que é a pedra angular da qual decorre todos esses conceitos, né? É sempre a mesma ideia. Dignidade da pessoa humana. Se você for pegar a nossa Constituição Federal, no artigo 1º dela, está lá como fundamento da República Federativa do Brasil, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, por conta de tudo isso, veja, mesmo que eu fale, eu uso direitos fundamentais ou direitos humanos, em tese, sempre, tá? O ponto central é sempre o mesmo, tá? Dignidade da pessoa. Só tem um ponto. Há, sim, autores que diferenciam o termo direitos humanos de direitos fundamentais. Para esses autores, direitos humanos seriam aqueles direitos protegidos na ótica internacional. Por exemplo, convenções internacionais, pactos internacionais, declarações internacionais. Então aí, né, nós utilizaríamos o termo direitos humanos. Quando eu falo em direitos fundamentais, são aqueles direitos humanos, da ótica internacional, que foram introduzidos nas constituições dos países. Tá? Então, eles são positivados. Quando eu falo que um direito é positivado, é porque ele é previsto na lei. Tá? Então, eles vão dizer que aí sim se tem os direitos fundamentais. Não é à toa que a nossa Constituição, lá no artigo 5º, ela fala dos direitos e garantias individuais, né, do cidadão. São os direitos fundamentais do cidadão. Então é isso. Há quem diga que direito fundamental é porque ele está na Constituição dos Estados. Né? Quando eu falo Estado, Estado-nação, dos países. Esse é o ponto. Beleza? Em relação à história, gente, assim, ó, há autores que trabalham com os chamados antecedentes remotos e antecedentes modernos. Então, assim, gente, se fosse trabalhar aqui com realmente o aspecto histórico, evidentemente a gente não tem, né, o tempo para trabalhar com todos. Mas vamos lá. Antecedentes dos direitos humanos. Então, quando eu falo em antecedentes remotos, você vai gravar que a principal característica deles é que eles eram antecedentes locais. Ou seja, são documentos que surgiram em determinados países, mas que, claro, ajudaram a influenciar o mundo. Por exemplo, cita-se até hoje a Magna Carta Libertatum, de 1215, lá na Inglaterra. Foi um dos primeiros documentos que lançou as bases para o Tribunal do Júri, da liberdade, né, regulando o confisco, para não haver confisco, então regulando questões tributárias, né, para o cidadão ele se proteger frente a um Estado na época que era absolutista, que fazia o que bem entendia. Então assim, isso foi na Inglaterra, tá? Mas querendo ou não, né, isso acabou gerando efeitos em todo o mundo. Na Inglaterra surgiu também o chamado Habeas Corpus Act, tá? Habeas Corpus Act, que era um documento que trazia, né, a garantia para quem tivesse o seu direito de locomoção, liberdade de ir e vir, desrespeitado. Veja, tanto houve realmente aí uma interferência, ou quem sabe, né, foram lançadas luzes para os outros países, que hoje o habeas corpus ele é mundial. Né? Nós temos na nossa Constituição, na América Latina, na América do Norte, enfim, né, todos os países reconhecem o direito do cidadão ao habeas corpus. Surge lá. Então por isso que a gente fala em antecedente remoto, né? A Bill of Rights também, Declaração de Direitos da Inglaterra. Então a Inglaterra sempre foi um país aí que teve, né, grande importância nesses antecedentes. Assim como também a França, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem, também a própria Revolução Francesa, um dos marcos, né, na proteção de direitos humanos, e os Estados Unidos. Né, a Declaração de Virgínia, né, muito importante, enfim, para que realmente houvesse ali, né, a proteção. Né. Mas veja,
dentro dos Estados Unidos, dentro da França, dentro da Inglaterra. Isso que eu quero dizer, são antecedentes remotos que foram importantes. Existem N outros. Há quem também cite, por exemplo, a Constituição mexicana e a Constituição alemã, que foram muito importantes porque, assim, os antecedentes dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra eram antecedentes com viés mais liberal. Então eram antecedentes com viés, assim, de direito à liberdade, não interferência do Estado e assim por diante. Mas os antecedentes que vieram, em especial por conta da Constituição mexicana e Constituição alemã, eles tinham um viés social. Por exemplo, direitos relacionados à previdência, direito do trabalho, enfim, surgem, né, nesse dado momento. Tá? Então é isso, antecedentes remotos. A prova pode cobrar? Pode, já cobrou. Eu resolvi as questões anteriores antes de preparar a aula e conversar com vocês e percebi que sim, a prova já cobrou, né, antecedentes remotos. Mas vamos lá, né? Temos aqui, e esses de fato são os mais importantes, e espera-se que a prova cobre os chamados antecedentes modernos dos direitos humanos. E quando eu falo antecedente moderno, a grande diferença é que são agora antecedentes internacionais. Antecedentes internacionais, ou seja, que realmente produzem, né, e exigem uma vinculação de todos os estados, ou de quase todos, né, de várias nações. Não foi um antecedente dentro de um país local, não. E sabe quais são? E aqui dá para delimitar. São 3 antecedentes que se citam. Vamos lá? E aqui eu uso muito uma autora chamada Flávia Piovesan, né? Na minha opinião, hoje no Brasil, a maior referência em direitos humanos. E a Flávia Piovesan, ela vai citar como antecedentes modernos, tá? 3 antecedentes. Primeiro é o chamado direito humanitário, tá? Direito humanitário. Gente, olha que interessante. Vamos lá? Muita gente confunde direito humanitário com direitos humanos. Não tem nada a ver. Direito humanitário é o chamado direito da guerra. Direito da guerra. Tá? O direito humanitário surge com a Convenção de Genebra, se não me falha a memória, em 1864. Se não me falha a memória. Tá? E o direito humanitário, conhecido então como direito da guerra, tá? Ele foi o primeiro precedente internacional. Por quê? Porque assim, ó, até então, entendia-se que os estados, eles como eram soberanos, eles tinham, né, poder absoluto. Então, jamais um Estado, né, por exemplo, Inglaterra, França, Estados Unidos, iria, né, se submeter a um ente externo, dizendo, como assim? Eu sou um Estado, eu faço o que eu entendo. Tá? Então, não havia nenhuma noção, né, não havia nenhuma projeção de possibilidade de você pegar e restringir a soberania de um Estado. Né? Tanto que havia conflito, guerra, simplesmente. Quando houve o direito humanitário, na verdade esse foi um acordo, inclusive das nações, né? Ele teve uma influência muito grande quando houve a Batalha de Solferino, é o que os autores eles mencionam, até porque daí houve a criação da Cruz Vermelha. Os próprios soldados perceberam que não havia nenhum interesse deles em manter, por exemplo, uma guerra sem qualquer regra, enfim, porque hoje eles poderiam vencer uma guerra, mas amanhã eles poderiam perder, e era isso que acontecia, muitas guerras, umas muito próximas das outras. Então eles mesmos quiseram colocar algumas regras, olha, vamos, pelo amor de Deus, né? Respeitar a população vencida, não estuprar as mulheres, né, na região que foi dominada, não torturar os prisioneiros, porque amanhã seremos nós. E aí, de fato, a Cruz Vermelha, quando teve, né, a Batalha de Solferino, ela primeiro, né, trouxe essa necessidade de cuidar da população, dos soldados, e aí o direito humanitário tentou traçar regras em relação, né, à guerra. Então, por que um precedente dos direitos humanos? Porque foi o primeiro momento em que os estados eles perceberam, calma lá, nós não podemos, né, achar que a nossa soberania é limitada, é necessário que haja uma delimitação. Há um órgão internacional que pode delimitar realmente a nossa soberania. Percebeu? Por isso ela foi importante. Mais do que isso, um segundo antecedente bastante citado é a criação da Liga das Nações. Liga das Nações, em 1919, quando ocorreu aí o encerramento da Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações ela foi formada, tá, com o encerramento da Primeira Guerra, e a finalidade era tentar trazer a paz mundial, evitar novos conflitos armados. Bom, a gente sabe, ela fracassou, infelizmente, houve a Segunda Guerra, e até por isso ela foi dissolvida. Mas também ela vinha no mesmo panorama do direito humanitário. Ela foi criada para tentar delimitar a soberania, dizendo, olha, meus caros, os estados têm que ter um certo limite, não pode simplesmente declarar guerra, a gente tem que evitar ao máximo conflitos armados.
Tudo bem? Tem que achar solução pacífica para conflitos e assim por diante. A Liga das Nações foi criada pelo Tratado de Versalhes, tá? Tratado de Versalhes. O mesmo tratado que cria, no mesmo ano, a OIT, que é o terceiro grande precedente. Tá? Os dois surgem por meio do Tratado de Versalhes. Tá? Veja, a OIT, qual que é a importância dela? Direito humanitário da Liga das Nações, já falei, né? A importância foi relativizar a soberania estatal. A OIT, ela foi responsável pela primeira vez em permitir que um indivíduo, por exemplo eu, Guilherme, pudesse ser considerado um sujeito de direito internacional. Primeira vez na história que isso aconteceu. Porque até então, no direito internacional, entendia-se que os estados eram sujeitos. Então, por exemplo, a França contra a Inglaterra estava com um problema comercial. E aí iam tentar submeter uma corte internacional, algo, ok, né, para resolver. Países. Agora, jamais o fulano contra um país. Né, entendia-se que a pessoa ela não era sujeita de direito internacional. E com a criação da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, não é nem pela questão do trabalho, é pela questão realmente de que ela permitia que um indivíduo viesse e denunciasse uma prática, por exemplo, do Estado em que ele se encontrava, contrário, né, às regras que aquele Estado havia firmado com a comunidade internacional. Então ela dá esse status de sujeito de direito internacional ao indivíduo. Tá? Então, é a partir daí, eu costumo falar que esses antecedentes modernos, eles araram o terreno, eles prepararam o terreno para que pudesse haver realmente um sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Porque se eu quero falar que existem direitos humanos que devem ser protegidos por todos os países, primeiro eu tenho que dizer então, Estados, vocês não podem fazer o que vocês bem quiserem, vocês têm limites, vocês têm que respeitar as pessoas. E segundo, eu tenho que dar a permissão de que uma pessoa possa demandar contra um Estado. Pode parecer abstrato isso, mas não é. Maria da Penha. Olha só, por que a gente tem a Lei Maria da Penha, gente? Porque houve a possibilidade de uma pessoa, uma mulher que era vítima de violência doméstica, ela encaminhar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e lá então a Comissão Interamericana trouxe recomendações ao país. Veja, o Brasil entendeu então e respeitou a regra, veja, soberania. Podia dizer, não, eu não vou respeitar a regra da comissão, sou um país soberano, faço o que bem quero, não. Ok, vamos cumprir. E segundo, foi uma pessoa que pôde demandar Maria da Penha versus Brasil. Então olha como é interessante isso. Tá, isso são antecedentes. E como é que hoje então se dá a estrutura de proteção dos direitos humanos? Então é o seguinte, olha só. Hoje nós temos a proteção de direitos humanos como se fosse em verdadeiras camadas. A primeira camada de proteção de direitos humanos, ela ocorre dentro do próprio Estado. Então, por meio da própria Constituição. Não é o nosso caso. No Brasil, a nossa Constituição Federal, ela garante vários direitos humanos, que alguns autores chamam só de direitos fundamentais. Vida, liberdade, enfim, né? Então, a primeira proteção é a proteção interna. A segunda camada é a proteção internacional em âmbitos regionais. Tá? Por exemplo, hoje, nós temos uma proteção regional nas Américas. É o sistema da OEA. Tá? Então, nós temos uma proteção regional. OEA. Esse é o nosso. Mas há, por exemplo, também o Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos e há o Sistema Africano. Tá? Em estudos, um sistema asiático e um sistema do Oriente Médio. Tá? Há também estudos para se formar um sistema asiático, um sistema do Oriente Médio, por conta, claro, às vezes das peculiaridades dos valores daquelas comunidades e assim por diante. E acima dessa camada regional, há uma camada realmente global de proteção dos direitos humanos, que é a camada da ONU. Então eu costumo falar que é como se fosse cascas de uma cebola. Eu tenho o Estado, a OEA e a ONU. Agora eu quero que vocês notem o seguinte, isso é interessante. Na proteção dos direitos humanos, tá? A proteção começa aqui, ó, sempre. A pessoa sempre tem que buscar primeiro a proteção do seu Estado, até porque senão esses organismos internacionais não iam dar vazão ao mundo todo. Então primeiro a pessoa ela deve se socorrer do seu Estado. Se ela tiver uma resposta desfavorável, ou se não tiver resposta, ou se for muito demorado para ter uma resposta, aí sim ela pode encaminhar o caso dela às esferas internacionais. E agora o interessante é o seguinte, professor, então ela tem que respeitar essa escadinha? Primeiro OEA e depois a ONU? Não. Ela pode escolher qual ela quer. Nunca as duas ao mesmo tempo.
Nunca as duas, mas ela pode escolher. Eu vou dar 2 exemplos, não tem política, pelo amor de Deus, no meu exemplo, não é para isso, mas é para você lembrar na tua prova. Maria da Penha escolheu a OEA. O Lula, não sei se você sabe, ele encaminhou o caso dele para a ONU. Ele poderia ter encaminhado para a OEA? Poderia, mas ele escolheu mandar para a ONU. O que não dá para mandar para os dois ao mesmo tempo, tá? E aí assim, ó, tá, dentro desse Estado tem a Constituição Federal. Dentro da ONU, qual é aí ou quais são os principais documentos? Então é o seguinte, vamos começar pela ideia da ONU, que foi criada pela Carta das Nações Unidas no ano de 1945, tá? E aí, logo na sequência, são criados os principais documentos da ONU, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e esse cai na prova de vocês, então veja que é dentro da ONU, ela é de 1948, e também, gente, olha só, nós temos, eu vou falar bem devagar, como é vídeo você pode voltar, eu vou colocar a sigla, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é de 1966, e também temos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, PIDESC, que é de 1966 também. Esses são os principais documentos de proteção dos direitos humanos no âmbito da ONU. Da junção desses 3 documentos, há quem chame isso de International Bill of Rights, tá? Carta Internacional dos Direitos Humanos. Beleza? Já no âmbito da OEA, os principais documentos que nós temos são a Declaração Americana dos Direitos e Deveres Humanos, tá? Que é de 1948. Nós temos também a Convenção Americana de Direitos Humanos, que o pessoal costuma chamar como Pacto de São José da Costa Rica, que agora eu vou pedir perdão, tá? Agora me deu um branco, mas é 1969. Se tiver algum equívoco, peço perdão para vocês, é só você fazer uma busca rápida, que eu estou fazendo aqui, né, de cabeça, eventualmente teria uma data errada, dos outros eu tenho certeza, mas aqui agora acabou de me dar um branco. Mas vamos lá. Pacto de São José da Costa Rica, que foi, inclusive, houve um adendo a ele, um protocolo, que é o protocolo, tá? Esse eu vou escrever, de São Salvador, que é de 1988. Então isso no âmbito da OEA, no âmbito aqui então das Américas, tá? São os principais documentos que nós temos. Então isso é importantíssimo você lembrar, porque é realmente o que nós temos aí de mais relevante no tocante aí à ideia. Então veja, o que eu queria passar para vocês era uma noção, né? Trazendo o significado dos direitos humanos, enfim, e a própria história, né? E acho que deu para pelo menos, né, brevemente trabalhar com isso. Veja, uma única aula de dicas, mas, né, a gente tentou trabalhar com isso. Agora o que eu trouxe para vocês, em casa, pelo amor de Deus, né? Você vai ler a Constituição e muito. Artigo 5º, vai ler, reler várias vezes. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos também, para você ter facilidade na hora da tua prova. E com isso, eu trouxe algumas questões aqui que eu gostaria de resolver com vocês, assim, para você perceber o jeitão da tua banca, o jeitão da VUNESP. Vem comigo, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha essa questão aqui, ó. Abalados pela barbárie recente e com o intuito de construir um mundo sob novos alicerces ideológicos, os dirigentes das nações que emergiram como potências no período do pós-guerra, lideradas por União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos, estabeleceram em 1945 as bases de uma futura paz, definindo áreas de influência das potências e acertaram a criação de uma organização multilateral que promovesse negociações sobre conflitos internacionais, para evitar guerras, promover paz e democracia e fortalecer os direitos humanos. A fim de que houvesse esse fortalecimento dos direitos humanos, foi elaborado o documento em 1948 pela Organização das Nações Unidas, denominado, vamos lá, então, no âmbito da ONU. Qual foi o documento em 48? Que, assim, de todos que eu falei, mas não tenha dúvida, é o principal documento de proteção dos direitos humanos. O mais importante de todos, porque foi o primeiro que tentou ali encadear quais são os direitos inalienáveis de toda e qualquer pessoa humana. Não tenha dúvida, foi, colocando aqui, não tenha dúvida, foi a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, tá? É o documento mais importante, não é à toa que a prova ela cobra de vocês, tá? Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada em 48. Sim, no pós-guerra, sim, depois da Segunda Guerra Mundial, né, havia uma grande preocupação com a diferenciação de seres humanos. É por isso que preocupa tanto pessoas que falam isso, né? Direitos humanos para humanos direitos. Porque se você for analisar sob um prisma histórico, já teve diferenciação, sim. Já tentaram falar em direitos humanos para humanos direitos. O problema é quem está no poder e quem define quem é o ser humano direito, quem define quem é digno de ter proteção. A Segunda Guerra Mundial demonstrou isso, né? Nós soubemos quem os nazistas achavam que tinha direito e quem não tinha direito. Esse é o perigo. Por isso que a declaração, isso não é coisa brasileira. Isso não é coisa, e só para comentar, porque a gente vive um momento que está difícil, as pessoas acham que tudo é de esquerda ou de direita. Gente, as Nações Unidas, os países não foi coisa nossa, não adianta falar, o Brasil, não, tá? As Nações Unidas, terminada a Segunda Guerra Mundial, concluíram que todo ser humano deve ter proteção. Nenhum ser humano pode ser diferenciado do outro. Cuidado, tá, com essa questão. Há um preâmbulo que é lindo, sem brincadeira, leia o preâmbulo. Quando eu falo, às vezes a gente vai dando a matéria, coisa abstrata, enfim, a gente hoje parece que está muito longe de tudo que isso aconteceu. Pensa na época, pensa no que aconteceu na Segunda Guerra, se acabando de terminar ela, leia o preâmbulo da declaração, você vai ver como é bacana, tá? Eu sempre falo, né? Foi uma conquista realmente muito grande para a humanidade, né? Às vezes a gente acha que está muito longe de uma coisa como essa acontecer de novo, mas não pensa que está tão longe tão, não. Até tem um filme muito bacana, enfim, é aula de revisão, o que eu estou falando aqui. Mas depois que você passar no concurso, assista. Die Welle, é um filme alemão. A Onda, o nome do filme, tá? Die Welle. Que é justamente uma situação dessa, o pessoal, alunos de uma escola na Alemanha, achando que, pô, que absurdo ficar discutindo isso, faz tanto tempo. O professor, ele faz uma experiência com a turma bem bacana. Vamos lá, continuando. Pessoal, temos aqui ainda uma outra pergunta que eu trouxe para vocês, de 2014, da VUNESP, que ela é um pouco mais geral, tá? Pega um pouco mais até de constitucional. Ela dizia assim, ó, o estatuto de pertencimento do indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, como um país que lhe atribui um conjunto de, olha aqui, hein, direitos e também obrigações. Sob vigência de uma Constituição, é uma forma de conceituar o quê? Ou seja, a pessoa, ela participar, pertencer, ter direito, ter obrigação. Isso é o conceito de cidadania, tá? Resposta correta, letra D de dado, cidadania. Tá bom? Veja que aqui eu costumo dizer, você tem essas questões, algumas delas não são tão fáceis de você delimitar, diferente de uma questão que é letra de lei, né? Letra de lei pegou, leu, acabou, não tem erro. Por exemplo, a que eu vou colocar agora, essa é a letra de lei. Dá uma olhadinha comigo aqui, ó. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela ONU em 48, assevera que toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção. Nesse sentido, é correto afirmar que esse direito é garantido pela Constituição brasileira por meio do ou da. E aí ela traz, né, os remédios constitucionais, tirando inquérito. Inquérito não é remédio constitucional, não tem nada a ver, tá? Mas nós temos aqui habeas data, mandado de segurança, habeas corpus e ação popular. Aqui é letra de lei. Se você leu a Constituição, artigo 5º, você sabe. Liberdade de locomoção, eu protejo por meio do habeas corpus. Tá? Se for qualquer outro direito líquido e certo, mandado de segurança. Se for para obtenção de documentos, habeas data. Então, tomar cuidado em relação, tá, às ações que nós temos. Continuando, meus caros, aqui eu trouxe uma questão também, letra de lei agora da declaração. Para você sentir assim, professor, você falou da declaração, né? Como é que eu sei que é letra de lei? Então, olha só, eu tenho essa questão e logo na sequência eu trouxe até mesmo o gabarito com o artigo para você ver que só recortaram e colaram. Dá uma olhadinha. Segundo o que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Toda pessoa vítima de perseguição. No entanto, esse direito não pode ser invocado, entre outros, no caso de perseguição. Letra A. De militante político que tenha se evadido clandestinamente do seu país de origem. De pessoa que claramente tenha se rebelado contra o regime do governo do seu país. Por razões de ordem política, por motivos religiosos ou legitimamente motivada por crimes de direito comum, tá? O que não dá para invocar de jeito nenhum? Pensa assim, eu pratico um homicídio no Brasil, mato alguém, e aí, claro, estou sendo perseguido, por isso está atrás de mim. E aí eu vou para o Uruguai e, meu Deus, estão me perseguindo no Brasil. Sim, se matou alguém, um crime comum, tem que ser perseguido mesmo, tem que responder pelo delito. Então, assim, uma questão de lógica. Evidentemente, se há uma perseguição legítima por conta de um crime comum, a pessoa não pode invocar o direito de asilo, nada. Então, a resposta era a letra E.
Professor, mas pô, eu fiquei na dúvida das outras. Gente, letra de lei, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar o gabarito, vou passar o slide. Dá uma olhadinha. Olha o artigo 14 lá, são 30 artigos só que você tem que estudar. Olha o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado, olha aqui embaixo, não pode ser invocado, em casos de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Percebeu? Foi letra de lei. É isso que eu digo. Recorta e cola um trecho e aí você tem que encontrar a resposta. É esse tipo de questão que eu não quero que você perca. É esse tipo, tá? Esse daqui, porque historicamente até você pode pensar, assim, se estuda bastante e eventualmente pode sim, não vamos dizer, né? Pode acontecer de cair uma questão que a gente não estudou muito bem e tal, mas essa daqui eu quero que você com certeza gabarite. Quero que você gabarite a prova inteira, mas em especial esse tipo de questão. Meus caros, é isso, eu vou ficando por aqui, desejo que todos vocês façam uma excelente prova, boa preparação para todos, no que puder estamos à disposição para ajudá-los, tá? Então é isso. Gente, estou torcendo por todos vocês, se Deus quiser, todos aprovados aí no concurso da Polícia Civil de São Paulo, beleza? Se gostou, me ajuda agora, hein? Deixa um joinha, manda um like para mim, não esqueça. E também manda um recadinho aí que você achou da aula, achou legal? Né? Gostou da revisão? Então é isso. Muito obrigado, valeu, bons estudos e até uma próxima oportunidade.